Seguindo para o último painel da nossa tarde, vamos apresentar o painel internacional e para compor o dispositivo, convido ao palco o coordenador-geral de Inovação, Cooperação e Projetos do ITI, senhor Rui Ramos. Para falar sobre os avanços da assinatura digital na ALAD, o chefe do Departamento de Integração Física e Digital, na Associação Latino-Americana de Integração ALAD, o senhor Rodrigo da Costa Serran. Para falar sobre a rede GEALC e assinatura digital transfronteiriça na América Latina, convido o gerente da rede GEALC, senhor Roberto Lopes. E para moderar, passo a palavra ao senhor Rui Ramos. Boa tarde, novamente. Nós aqui de novo, né? Bom, vamos encerrar, então, só recapitulando, né? Começamos essa tarde aí com os representantes do Mercosul, tivemos a oportunidade de conhecer alguns avanços, né, do bloco, alguns avanços particulares de cada país. Depois tivemos a participação da União Europeia com seus avanços, com o trabalho que é feito lá através do projeto do EIDAS. Acabamos de ter aqui Portugal sendo representada, lembrando, né, embora acho que em algum momento da programação, Portugal, Brasil, Angola, que também participou, pertencem também à comunidade de países de língua portuguesa. Então, estamos, de qualquer maneira, o Brasil, né, nos fóruns que ouvimos aqui, à exceção da União Europeia, estamos presentes em todos eles. Bom, então, nesse último momento, nós vamos, então, ouvir um pouco da experiência que temos tido, né, com a ALAD, né, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, onde também, da mesma forma, temos tido a oportunidade de atuar, né, representando o Brasil, representando aqui o ITI, no sentido de fomentar o uso das assinaturas eletrônicas. Eu vou convidar já o Rodrigo, então, por favor, para a sua palestra. Obrigado, Rui. Primeiro, gostaria de agradecer ao Maurício, ao Rui, ao ITI, por ter nos convidado para participar desse importante evento. Eu e o Roberto, a gente tem uma tarefa inglória de sermos os últimos apresentadores de 2 dias bastante intensos de apresentações, muita informação. Todos já devem estar processando esse montão de informação, né? Já cansados, mas prometo que vou ser rápido, não terei 46 slides, o meu é bem mais rápido. E já passando a apresentação, gostaria de, assim, também para fazer um pouco mais interativo, perguntar rapidamente quem conhece a ALAD, se pode levantar a mão, só para a gente ter uma ideia. Muito bem. Quem conhece a ALAD são as pessoas que eu esperava, que são meus colegas que normalmente estão na ALAD, Venezuela, Uruguai, Bolívia, que estão aqui presentes, Argentina, Paraguai, e os organismos, né, também, o pessoal do ITI que está trabalhando com a gente. Então, vou falar bem rapidamente sobre a ALAD para um pouco nivelar o conhecimento dos participantes. A ALAD é um maior organismo de integração regional, composto por 13 países membros, que representa mais de 500 milhões de habitantes, sendo 11 deles fundadores. Cuba aderiu em 1999, Panamá foi o último a aderir em 2012. E conta com 3 categorias de países: os países de menor desenvolvimento econômico relativo, países de desenvolvimento intermediário e os outros países membros. Esses são os participantes. E a ALAD é um organismo que já tem 43 anos. Ela foi criada pelo Tratado de Montevidéu, de 1980, e tem como
objetivos o desenvolvimento econômico e social harmônico na região e alcançar, no longo prazo, um mercado comum latino-americano. O que guia a LAD é uma série de princípios: pluralismo, flexibilidade, múltiplo, convergência e tratamento diferenciado. E por meio de 3 mecanismos, que são a preferência tarifária regional, acordos de alcance parcial e acordos de alcance regional. E eu gostaria de destacar essa sigla AAP, que é Acordos de Alcance Parcial, que aparece em 2 oportunidades nos princípios, que é a flexibilidade e a convergência. Por quê? Porque são acordos que permitem 2 ou mais países negociarem e, por fim, ter um acordo. Não necessariamente tem que estar os 13 países juntos, que seria o caso do Acordo de Alcance Regional. Isso permite que os países, pelas grandes diferenças que a gente tem na região, possam negociar 2 ou mais e, na medida do possível, outros países vão se somando aos acordos. Então, só para ter uma ideia, o acordo no Mercosul é um acordo da LAD, é um acordo de complementação econômica número 18. É um acordo de alcance parcial. Já entrando no tema da apresentação, que a gente foi convidado, o tema de assinatura digital já está na LAD já há alguns anos, mas com a pandemia ganhou maior relevância e também a gente pôde acelerar. E ela é consequência de vários pontos. Por exemplo, a necessidade de reconhecer a importância de incorporar tecnologias nos países membros, de reconhecimento da assinatura digital como instrumento ou ferramenta que proporciona segurança aos documentos e transações eletrônicas, para aprofundar e avançar o processo de integração e, não menos importante, adotar padrões internacionais, o que vai facilitar a simetria tecnológica e jurídica e a convergência entre os países membros. E, entrando de novo no tema de convergência tecnológica e jurídica, que é a função da LAD, é trazer os países convergir na região para haver a integração. A gente da LAD, a gente tem algumas atividades em busca disso. Por exemplo, a gente publica, de tempos em tempos, uma matriz conceitual que identifica os princípios tecnológicos e jurídicos relevantes para o reconhecimento mútuo de assinatura digital. E aí está o código do documento, já está na revisão 18. É um documento que traz o que cada país adota como princípio tecnológico em assinatura digital e também de que forma jurídica isso é feito. Isso facilita que os países possam olhar a matriz dos outros países e dizer, olha, esses padrões adotados são parecidos com o meu, são similares ao meu, a gente pode buscar uma convergência em assinatura digital. A gente também realiza videoconferências entre a Secretaria-Geral e os países membros para divulgar as boas práticas na região. Temos um foro virtual sobre assinatura digital, onde todos os documentos que são gerados pela LAD estão nesse foro. Os países têm acesso, os representantes indicados pelos países têm acesso e também podem fazer comentários, sugestões e tirar dúvidas. E a gente realiza anualmente uma reunião de especialistas em assinatura digital. Inclusive, tem vários colegas aqui na reunião que participam dessa reunião. Neste ano, a gente realizou a 5ª reunião, e foi em maio de 2023, onde houveram várias discussões. Por exemplo, houve uma apresentação dos aspectos técnicos vinculados com a assinatura digital, serviço de validação e criação de listas de confiança. E aí eu vou pedir até, vou querer aproveitar que a gente está entre especialistas, eu poderia explicar o que é uma lista de confiança com explicação de alguém leigo no assunto, mas vou aproveitar os especialistas e que o Rui pode explicar um pouco para harmonizar o entendimento. O que é uma lista de confiança de um país?
2 minutos. Em 2 minutos, né? Não, 1 minuto e meio. Não, rapidamente, a gente ouviu muito esse termo nesse bloco, né? Foi citado, inclusive, pela União Europeia, né? Pelo Tolles. A lista de confiança nada mais é do que um registro dos prestadores de serviços de confiança reconhecidos naquela infraestrutura, naquele país, né? Ou seja, quando a gente fala da lista de confiança, Maurício teve a oportunidade de comentar também no painel anterior, a lista de confiança da ICP Brasil, ou a lista de confiança da ICP do Brasil, contém, então, o apontamento, né, para as autoridades certificadoras aqui do Brasil, né? Então, todas aquelas autoridades certificadoras credenciadas pela ICP Brasil constam dessa lista. Em termos de formato, né, sendo um pouco tecniquez, é um formato XML. Essa lista, obviamente, ela é assinada, né, pelo responsável, pela agência, pela entidade maior em assinatura eletrônica daquele país. No caso, no Brasil, a lista de confiança é assinada, então, pelo ITI, ou na figura do diretor-presidente, né? E assim também para os demais países, demais regiões, né? Haja visto a importância disso. Então, é uma forma do ITI, ou, né, do Brasil, através do ITI como seu órgão máximo em termos de regulação de assinaturas eletrônicas, então, dizer aos outros países, né, informar aos demais países que aquela é a lista confiável. A partir desse documento formatado, ele tem todo um formato, ele segue um padrão ETSI, um padrão europeu, você consegue, então, fazer com que os seus serviços de validação de assinaturas eletrônicas, ou quaisquer que sejam, que vão consumir, ou seja, vão consultar a lista, e aí, obviamente, eles vão primeiro verificar a assinatura, né? Ou seja, essa assinatura aqui é de quem? É no caso do Brasil, do Maurício Coelho. Quem é Maurício Coelho? Maurício Coelho é o diretor do ITI. Então, a partir dessa relação de confiança, né, obviamente, Uruguai, Paraguai, Argentina, os demais países, inclusive, compõem a Regialc, a ALAD, sabem de antemão quem é o dirigente daquela instituição, de maneira que a gente consegue, então, validar aquela lista e, com isso, garantir, sempre que houver qualquer alteração, o sistema que esteja consumindo a lista, seja o validador de assinaturas eletrônicas aqui do Brasil ou do Uruguai ou de qualquer um dos países, ele possa ser automaticamente configurado ou atualizado à medida que ele vem sempre consultar a lista mais atualizada. A lista tem uma periodicidade, né, tem uma série de detalhes, mas é um instrumento que permite, então, o registro de quem, de fato, no Brasil no caso aqui, representa a ICP Brasil, quem, de fato, pode gerar certificados digitais e, consequentemente, utilizar, então, em assinaturas eletrônicas. Tá? Então, basicamente, na verdade, a gente está preparando aí o material, provavelmente a gente vai divulgar no site, mas detalhes técnicos, principalmente aqui para a sociedade brasileira, os técnicos, e, enfim, do que é essa lista e do que é o potencial de uso, né? A lista, ela pode acumular uma série de outras informações relevantes. Então, é uma lista que os serviços, seja do Brasil ou outros, podem, então, confiarem e utilizarem como referência. Tá? Em linhas gerais, é isso. Depois, aproveitando, você tem a lista do país, assim como você tem a lista do organismo. Ano passado, depois eu não vou dar spoiler aqui na fala do Roberto, mas o ano passado, na reunião ministerial, lançamos uma lista contendo as listas dos países que estavam prontos, aptos, o ano passado, a fornecerem as listas. Então, teve a lista da GEALC, né? A lista da GEALC basicamente contém a lista dos países. A lista, geralmente, de lista é uma lista mais simples. Por quê? Porque ela só vai apontar para as listas. Então, a GEALC, enquanto mantenedora dessa lista, na medida que forem sendo enviadas as listas ou reconhecidas as listas daqueles países, elas vão inseridas. Aqui, no caso, né, o Rodrigo vai continuar, a lista, então, da ALAD contém ou conterá até os 13 países. De maneira que isso dá uma versatilidade para os serviços, né, em termos de configuração. A União Europeia já se organiza dessa maneira, né, outros países, outras regiões, e a gente tem, nos fóruns todos, trabalhado para que a gente realmente tenha esse modelo, que também não existe outro, né? Eu acho que esse é um modelo que funciona, que tem funcionado, demonstrado, funciona na Europa. Obviamente, importamos, e aqui, onde todos os fóruns que a gente participou, aqui da América Latina, sempre essa demanda foi bem recebida.
Então, acho que deu para esclarecer. Obrigado. Também não muito tecnicamente. Muito obrigado, Rui. Não, foi ótimo. E justamente o que o Rui estava comentando, na medida que os países, no caso os 13 países da LAD, forem negociando o acordo de reconhecimento mútuo, os países não necessitarão de ficar buscando a lista de confiança de cada país. Ele vai olhar a lista da LAD diretamente, que já vai ter a lista dos 13 países membros. Essa é a função de facilitar e ter também um marco jurídico. Será uma lista assinada pelo secretário-geral e, bom, vou falar um pouquinho mais adiante sobre a resolução que foi aprovada. Então, na reunião de especialistas, a gente realiza diversas ações e, por fim, nesta reunião foi apresentado um projeto de resolução do Comitê de Representantes da LAD. Muito rapidamente, a LAD tem o Conselho de Ministros, que seria o órgão supremo. Ele é composto pelos chanceleres dos 13 países membros e se reúne de tempos em tempos. Inclusive, aproveitando que eu estou falando do Conselho de Ministros, agora em agosto a gente teve a 19ª reunião, onde os ministros aprovaram uma série de resoluções, uma delas, a Resolução 87, sobre a agenda digital, que menciona explicitamente a assinatura digital no seu artigo 2º, sobre a necessidade de implementar mecanismos de reconhecimento mútuo. Então, para o pessoal de governo que está aqui, nossos chefes maiores, os chanceleres, já instruiu a LAD, já instruiu os países a avançar no tema. E o Conselho de Representantes é um órgão político permanente e foro negociador. Esse se reúne normalmente de 15 em 15 dias, uma vez por mês, na associação. E é representado pelos embaixadores dos países membros que estão em Montevidéu. Então, a reunião de especialistas propôs uma resolução que foi aprovada pelo Comitê de Representantes, a Resolução 476, que trata do reconhecimento mútuo de certificados de assinatura digital. É uma base para a criação de uma lista de confiança regional. E aí, nos seus artigos, o artigo 1 define a assinatura digital para fins da resolução, o artigo 2º reconhece que os certificados de assinatura digital em um país membro da LAD terá a mesma validade e eficácia jurídica nos demais países membros, sempre que se deem determinadas condições. E isso é bastante importante. A resolução é como se fosse um guarda-chuva em relação à assinatura digital, e os países, então, agora vão renegociar acordos bilaterais e multilaterais para decidir aonde que vai ser reconhecida a assinatura digital. Por exemplo, um documento de transporte assinado com assinatura digital. Outro requisito é que os prestadores de serviço sejam credenciados sob o Sistema Nacional respectivo de credenciamento e controle da ICP. Trata de outros vários temas para que os certificados devem seguir um formato padronizado, reconhecido internacionalmente, tenham elementos mínimos, por exemplo, identificação do seu titular, do prestador de serviço, informação que será verificada, detalhe dessa informação que será verificada, qual que é a política de certificação que eles foram emitidos e que seja aplicado um processo matemático a um documento digital. A criptografia é a assinatura digital qualificada. Artigo 3º trata de que a LAD, então, vai dispor de uma lista de listas de confiança, a gente está chamando de lista de confiança da LAD, e um serviço que permita a verificação de assinatura digital. E aí a gente está colaborando bastante com o ITI sobre a questão do serviço, tanto da lista quanto da verificação de assinaturas, e estabelece também obrigações para os países. Manter a lista atualizada, obviamente, histórico, e incluindo os prestadores que cessaram a atividade, garantir o pleno funcionamento dos repositórios de consulta de suas listas de certificados revogados. Já partindo para a parte final da apresentação, agora falando sobre a LAD e o Brasil, a gente está discutindo com o ITI 2 memorandos de entendimento, um que seria de caráter geral, que seria um memorando
guarda-chuva para futuras ações, que prevê apoio mútuo, ações, trabalhos de projeto de cooperação, workshop, com o intuito final de favorecer o processo de integração, principalmente nas áreas de infraestrutura de chave pública e reconhecimento mútuo de assinatura digital. E um memorando específico, que busca levar adiante a implementação de lista de confiança, a lista de confiança da ALAD, e a questão de licenciamento da utilização do software de validação de assinaturas, que está sendo proporcionado pelo ITI. E, por fim, já terminando, ações futuras, continuar atualizando o quadro comparativo de matriz conceitual toda vez que um país tem alguma alteração nos requisitos tecnológicos ou jurídicos de assinatura digital, eles mandam informação para a gente publica um novo documento. Vão lembrar que o documento que eu mostrei antes, a gente já está na revisão 18. Coordenar ações para dar cumprimento ao plano de trabalho que foi estabelecido na última reunião, em maio, e já preparar para a próxima reunião no ano que vem. A Secretaria-Geral vai pôr à disposição dos países o serviço de validação e a lista de confiança da ALAD, e já para o ano que vem, antes da sexta reunião, a gente já está trabalhando num documento sobre especificações técnicas da ALAD, em matéria de lista de confiança, no sentido de regular a lista da ALAD. Por exemplo, quem assina a lista, qual que é a periodicidade, quais são as obrigações dos países em envio de informação para a gente atualizar a própria lista, os padrões que as listas têm que seguir, e, bom, a parte técnica. De forma bastante rápida e resumida, foi isso. Agradeço novamente o convite e aí, contato, se alguém quiser buscar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pela explanação. Bom, convido agora o Roberto para que possa fazer uso da palavra. Bueno, muchas gracias a los colegas del ITI, a los colegas de Brasil por la invitación. Siempre es un placer estar acá, por varias razones. Decía la presentación de nuestro colega de Portugal al final de la misma que se podía resumir en 3 palabras, ¿no? Innovar, 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 el desafío que tenemos hacia adelante. Si nosotros lo cruzamos con la ciudad en la que estamos, Brasilia, creo que es en sí misma un ejemplo de innovación. La innovación lleva también mucho trabajo. Brasilia es innovación, es visión y también muchísimo trabajo, lo que implicó levantar, pensar, soñar, planificar, pero también levantar con las manos de las personas que la construyeron esta ciudad. Es un resumen, una metáfora de lo que implica el día a día de la transformación digital. En ese sentido, creo que lo que acabamos de escuchar de parte de Rodrigo muestra un excelente trabajo que un grupo no solo de personas, sino también un grupo de países, un grupo de equipos está realizando en el marco de la LADI. Yo les voy a contar lo que estamos haciendo en la Red Interamericana de Gobierno Digital, la Red GEALC, que, bueno, para los que no lo conocen, nació hace 20 años en una reunión en Santiago de Chile y básicamente está formada como miembros plenos por todos los países miembros de la OEA. Tiene además algunos miembros observadores, entre los cuales está Portugal, a quien escuchamos hace unos minutos, también España y Andorra. El mandato de la Red GEALC nace de las distintas instancias regionales, de las cumbres de presidentes de la OEA, de su Asamblea General, pero también tiene el carácter de diálogo de política regional del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID es un organismo impulsor que ha sido fundamental en todos estos años de existencia de la red para construir esto que estamos realizando entre todos, y la OEA ejerce como Secretaría Técnica de la red. Tenemos una serie de áreas de trabajo, se leen muy rápido,
pero imaginen unos 300 funcionarios de los 33 países que le dedican mes a mes tiempo, dinero de los contribuyentes, ya que mientras ellos trabajan en la red GEALC están cumpliendo sus funciones normales en sus agencias de gobierno digital o sus ministerios de transformación digital, pero también muchas veces tiempo de descanso. Cuando nosotros vemos quienes estaban en el panel Mercosur que hubo al comienzo de la tarde, imaginen que esos funcionarios de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, los tiempos de viaje, los tiempos de espera en los aeropuertos, bueno, es todo trabajo puesto al servicio de la región y ni hablemos de lo que implica para todos los que están en Brasil la organización de este evento. Cada una de esas áreas fueron elegidas por los países miembros de la red como las áreas prioritarias y bueno, en esos temas es en los que se realiza el trabajo. La firma digital transfronteriza es una de esas áreas, es una de las más importantes desde el momento en que en muchos aspectos es una habilitadora de otras cosas. Aquí en Brasilia, se trabajó en septiembre del año 2019 en un taller que en cierta medida sirvió para que los países pusieran en común algunos aspectos técnicos. Luego se llegó a la firma del acuerdo de los 4 presidentes del Mercosur para que las firmas digitales, eso que necesita las listas de confianza, como bien nos explicó Rui, para funcionar, fueran válidas en los 4 países en términos legales. Se inició ahí un proceso que está terminando en estos días, como nos comentaban en el panel Mercosur, con la aprobación por parte del Parlamento brasileño. Es decir, además del trabajo técnico, hay luego un trabajo diplomático muy importante y luego un trabajo de los parlamentos para ratificar esos acuerdos. Además de los acuerdos entre países, entre bloques, están los acuerdos bilaterales. En la diapositiva están algunas de las fechas, de los hitos de esos entendimientos, tanto técnicos como jurídicos, entre varios de los países de la región que ahí pueden leer ustedes. Para eso se genera una lista de listas de confianza. Esta foto que está ahí colocada es del taller inicial del trabajo regional que hicimos en Red GEALC sobre firma digital transfronteriza. Y ahí en esa serie de puntos ustedes pueden ver en qué consiste la lista de confianza. Está operativa e integrada en Red GEALC las listas nacionales de esos países. Luego hay otros países que están en proceso de integrarse. Cuando nosotros decimos en proceso de integrarse, ustedes imaginen que al trabajo nacional sobre firma digital que cada uno de esos países realiza, luego debe de generar una lista nacional con esas características que comentaba Rui, a través de Telemanager, que es una herramienta que la persona que menos sabe de esa herramienta está acá sentado, el señor Jean Martina. Él no tiene ni idea de lo que es el Telemanager. Nosotros en realidad lo invitamos a los foros y lo hemos estado escuchando tanto en los talleres de Florianópolis como en la reunión ministerial de Lima, a ver si aprende un poco. Pero bueno, realmente fuera de broma, nos hemos beneficiado muchísimo en toda la región del conocimiento que hay en Brasil, y no es casualidad que una visión de construcción de capacidades nacionales para luego ser puestas al servicio de la región y también aprender del resto de los países de la región sea un poco la base de lo que estamos viendo aquí. Y luego se genera a partir de esa confluencia, como decía Rui, de listas nacionales, una lista regional que apunta hacia esas listas nacionales y permite saber si una firma es válida y está vigente. Para que todo esto más o menos confluya,
los ministros de tecnologías de la información o los ministros con responsabilidad en temas de tecnología de la información, que muchas veces son ministros de la presidencia. En otros casos, bueno, en el caso de Brasil es una secretaría que depende del Ministerio de Economía. Hay distintos diseños institucionales, pero básicamente son los ministros con responsabilidad técnica sobre el tema. Aprobaron en la reunión de Lima en noviembre del año 22 ese acuerdo regional de las Américas en firma digital transfronteriza. Lo que establece son una serie de criterios de gobernanza, una serie de características que tiene que tener esa lista para que pueda mejorarse y actualizarse de manera periódica. Ahí están los nombres de los países que aprobaron ese acuerdo regional de las Américas de firma digital transfronteriza, que básicamente es una línea transversal entre países de América Latina y el Caribe. Algunos pasos hacia los próximos 3 años. Nosotros hemos tenido varias, digamos, fuentes que confluyen para financiar lo que se requiere para llevar adelante estos esfuerzos. La principal fuente es el trabajo que colocan los equipos nacionales de gobierno digital de los países que forman parte de la red. Luego hay algunos recursos que son aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y que para los próximos 3 años tienen algunas acciones que vamos a empezar a poner en marcha a partir del plan de trabajo que aprobaremos en la reunión de noviembre de 2023, que se va a realizar en Santiago de Chile, en una confluencia muy interesante, ya que esa reunión se va a realizar en sintonía, con muchos puentes de agenda en común con la reunión de e-leaders de la OCDE. Por lo tanto, ahí nos va a permitir a los países de la región tener una muy buena interacción con países líderes de fuera de la región y poder contrabandear un poquito algunas ideas de tratar de que las listas de confianza de América Latina y el Caribe puedan dialogar con EIDAS, puedan eventualmente, como decía Mauricio en su intervención, también tender algún puente hacia Asia, es decir, tratar de que en las reuniones informales que se van a realizar por fuera de los paneles y de las mesas, se puedan establecer justamente relaciones de confianza que no son digitales, sino que son personales, para que luego se pueda trabajar hacia tener la mayor confluencia posible de los instrumentos, que no son otra cosa que instrumentos para mejorar la vida de las personas que viven en nuestras sociedades. Vamos a tener dentro de ese proyecto que tenemos para los próximos 3 años con el BID, algunos talleres específicos de trabajo con expertos de la Unión Europea, para que esa expresión de deseo pueda tener una concreción práctica y en el mundo real, digamos. También, porque de nada sirve avanzar en una sola velocidad, somos conscientes de que en América Latina y el Caribe hay una serie de grados de madurez diferentes en términos digitales, y por lo tanto es importante que los países que están un poco más avanzados puedan colaborar con los que están un poquito más atrás, y en ese sentido se van a realizar en estos 3 años acciones específicas para apoyar a algunos países. Eso también sirve para que los países que están un poco más maduros logren aprender en 2 sentidos. Por un lado, viéndose a sí mismos reflejados en el espejo de las preguntas que los otros países con quienes se está cooperando les hacen. Yo creo que Juan Pablo y Adolfo, que están acá del equipo de AGESIC, creo que cada vez que reciben una misión de países que van a conocer la experiencia uruguaya, es verdad que es mucho lo que aportan, pero también debe ser muchísimo lo que aprenden al verse reflejados en esas preguntas.
En ese sentido, vamos a tener un componente muy importante de identificación digital. Lo contaron Silvana y Juan Pablo hace 3 o 4 décadas cuando comenzamos la tarde de hoy, porque la verdad que si bien fue muy intenso, estoy seguro que se nos ha hecho también un poco como por esa misma intensidad un poco largo. Bueno, como comentaban Silvana y Juan Pablo, Uruguay y Argentina comenzaron con ese proceso de identificación digital transfronteriza. Vamos a intentar que en los próximos 3 años se puedan sumar más países. Por lo tanto, la tarea es mucha, el esfuerzo que se realiza está acompañado de un gran entusiasmo. Entusiasma ver los avances que han realizado no solamente los países individualmente, sino también colectivos de países como por ejemplo la Comunidad de Lengua Portuguesa, espacios de integración con una larguísima tradición en América Latina, como es el caso de la LADI. Es decir, creo que es algo multidimensional, con muchísimos actores, y que al final del día lo que tenemos que hacer es confluir para juntos llegar a esas 3 palabras que comentaba el colega de Portugal, que son 3 veces innovar. Así que bueno, esperemos que cuando nos estemos encontrando en el próximo SER Forum tengamos cosas aún más innovadoras para compartir entre todos. Gracias nuevamente a todos y todas los que han estado escuchando, y al gobierno de Brasil en su conjunto, y en particular a nuestro querido amigo Rui Ramos, que es verdaderamente un gran actor y animador de la firma digital transfronteriza y de la transformación digital en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Obrigado, Roberto. Obrigado também pela palestra, pelas palavras. Mas a gente só consegue navegar se a gente tem um grupo bom e bons ventos, né? Eu acho que a LAD, a Redial, que outros organismos e os colegas todos juntos, né? Porque esse é um trabalho que a gente tem a alegria de conduzir, de poder participar, mais do que isso, porque a gente encontra realmente pessoas que pensam no comum, ou seja, pensam com o mesmo objetivo, né? Afinal de contas, hoje no mundo digital não tem mais fronteiras. Queria mais uma vez agradecer, acho que estamos ao final, agradecer aos participantes que ficaram aqui, os resilientes, aos poderosos, né? Mas as apresentações estão todas gravadas, o material depois vai ser disponibilizado pela organização. Agradeço em nome do ITI, mais uma vez, obrigado pela participação nesses 2 dias. Espero que tenha atendido as expectativas de todos. E passo então, Juliana, para o encerramento. Obrigado. Muito obrigada aos palestrantes pelas apresentações. Damos por encerrados os trabalhos do Certiforum 2023. Agradecemos a todos aqui presentes e aproveitamos para lembrar que os certificados estarão disponíveis no site do evento. Convidamos os presentes para o coffee break, que será servido na área de exposição. Aproveitem o fim da tarde e até o próximo evento. Obrigada.